defenda a Amazônia, é obrigação de todos nós defendê-la. É obrigação do governo, em primeiro lugar, combater a questão do incêndio na Amazônia. Agora, está sendo quase o dobro do registrado em anos anteriores. Por que isso? Aquele dinheiro que vinha da Noruega, da Alemanha, para o Fundo Amazônico, onde 40% ia diretamente para ONGs, tão caridosas, né, que não tem nenhuma no interior, lá no sertão nordestino, está lá na Amazônia. Cortamos essa grana deles. A Alemanha e a Noruega não vai querer comprar a prestação, essa área mais rica do mundo. O que eles querem, na verdade, é a nossa soberania e a nossa riqueza. Tem que mudar isso daí. E tive o prazer de, educadamente, responder para Angela Merkel e Macron, em Osaka, por ocasião do G20, essa questão. Os caras chegam para cima da gente, como se eu fosse um outro presidente qualquer do Brasil. E eu falei, mudou, está sob nova direção. Não vou demarcar mais 30 reservas indígenas, mais 50 quilombolas, ampliar a Chapada dos Veadeiros, criar mais APAs. 61% do Brasil já está nessa situação. A questão da queimada na Amazônia, que, no meu entender, pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Certas brigas eu só posso comprar se tiver gente forte do meu lado. Não tenho o poder que muitos pensam que tem. Gostaria que tivesse, não tem. Até para revogar um decreto eu sou amarrado. O aparelhamento não é apenas de pessoas, são de leis também, de emendas à Constituição. O que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras, os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada nossas terras. Porque as terras indígenas não é demarcada. Os nossos caciques estão doentes. Porque todo dia não consegue passar uma roça. Porque é preocupado. O que é que saiu lá? Saiu que a FUNAI não existe mais. Estão colocando ruralista. Estão colocando a FUNAI para a agricultura. A Damares, quem é a mulher dela? A Damares. Aquela mulher não representa nós indígenas, não. Porque os evangélicos estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, quer tirar a nossa alma. A nossa alma. Ela não conhece quem é indígena, ela não conhece a terra indígena, ela não conhece o índio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe, a Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele, respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado, porque desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá infiltrada, e ela está crescendo, e ela vai criar mais frutos, e as flores vão espalhar. Peço um minuto, porque eu acabei de ver que o presidente diz que o aumento de queimadas na Amazônia podem ter sido provocados pelas ONGs. É inacreditável. Eu acho que nós já passamos do limite do aceitável. Um presidente que desmonta, corta verbas, desmonta todo o sistema de fiscalização, faz fake news, aumenta enormemente o desmatamento, é a responsabilidade dele, que é presidente. Atacar desta maneira as ONGs e, enfim, todos que protegem a Amazônia e o meio ambiente no Brasil é inaceitável. Eu não sei que medida regimental nós podemos fazer, mas uma moção de repúdio, enfim, mas eu acho que é muito grave. Faz horas que ele está passando do limite, mas a declaração de hoje de manhã não pode ser tolerada como algo normal. Então eu submeto a Vossa Excelência, ou enfim, os integrantes da comissão, se a gente pode, extra pauta, tirar uma moção de repúdio contra essa declaração, se a gente pode pensar em iniciativas que nos permitam o que está em jogo é a nossa soberania, é a nossa qualidade de vida, a saúde de nossa população. Essa semana, São Paulo experimentou as consequências desta falta de política de respeito ambiental que Bolsonaro e Ricardo Salles têm implantado no Brasil. Eu creio que a essa altura do campeonato, vocês que não moram em São Paulo já devem estar sabendo, pela TV, pela internet, pelos jornais, pelas fotos, que bateu 3h30, 4 horas da tarde, a cidade entrou
numa escuridão inusitada, jamais vista, como se fosse noite. Era como se tivesse um eclipse. A pequena chuva não justificava, nem as nuvens, mas simplesmente se instaurou uma noite mesmo. Eu acabava de chegar no interior nesse momento, peguei a escuridão já na estrada, e quando entramos em São Paulo, era praticamente 4 da tarde, parecendo 10 da noite. Depois eu fui ver que a população estava apavorada. Nunca se viu isso. E aí me veio a ideia deste vídeo por uma razão simples. Super simples. Deus ou a natureza inventaram de dizer para os brasileiros, principalmente para os paulistanos, que é preciso parar Bolsonaro. Porque a incompetência dele em relação à ecologia... O Brasil está doente. Enquanto o senhor presidente Jair Bolsonaro não agir como um chefe de uma das nações mais importantes do mundo, passaremos vergonha. E o que está em jogo é muito mais que uma crítica política partidária ou ideológica. Está em jogo é o Brasil. E o mundo já atentou a isso. Presidente, ouça o que Ciro Gomes lhe diz. Essa devastação sem precedentes que está acontecendo na Amazônia, com o agravamento terrível desta crise que está chamando a atenção do mundo pelas declarações estapafúrdias dos nossos governantes, provocou hoje uma sequência de declarações que são extraordinariamente ameaçadoras para o Brasil. Desde o secretário-geral das Nações Unidas, que ponderou pela necessidade de uma solução internacional para isso, passando agora até por uma ameaça um pouco mais clara do presidente da França, Macron, dizendo que o G7 deveria se posicionar. Enquanto isso, nós brasileiros assistimos perplexos uma sequência de declarações, volto a dizer, estapafúrdias. E eu me senti obrigado, por responsabilidade com o Brasil, a fazer aqui algumas sugestões ao senhor presidente Jair Bolsonaro. É preciso que ele cale a boca, que ele pare de falar tantas coisas que só põem gravame nessa situação terrível, que viaje tão logo quanto possível para a região, que demita este canalha incompetente e corrupto que ele nomeou para o Ministério do Meio Ambiente como um sinal de satisfação ao povo brasileiro e à comunidade internacional de que está querendo resolver o problema, e a partir desta reunião tome imediatas providências para conter esse devastador incêndio. Há equipamentos importantes no Brasil que não estão acionados, mas uma tragédia dessa natureza nos faz tranquilamente poder pedir a Portugal, que tem tido muito sucesso no enfrentamento de grandes incêndios florestais, aos norte-americanos, que têm muitos aviões, como Evo Morales já fez na pedaço da Amazônia, alcançado por esse mesmo incêndio terrível. Em qualquer circunstância é preciso que Bolsonaro, volto a dizer, pare de falar bobagem, assuma a responsabilidade e tome a linha de frente da defesa deste patrimônio que pertence aos brasileiros, mas é também objeto da cobiça internacional. Por exemplo, afirmar levianamente, sem qualquer tipo de evidência, que esse incêndio é criminoso e produzido por ONGs, só faz agravar dramaticamente o problema, porque evidentemente há muitos abusos nisso. Mas o presidente da República não pode ser um palpiteiro. Ele tem a seu dispor o serviço de inteligência das Forças Armadas, o serviço de inteligência da Polícia Federal, o serviço da inteligência da ABIN, e se há algum elemento criminoso nisso, quem quer que seja, o presidente não pode estar dando palpite sobre isso. Tem que mandar prender e abrir os inquéritos devidos. Se ainda for flagrante, eu dou uma pista. Houve um movimento que chamou o Dia do Fogo. E essas pessoas despudoradamente, sendo certo que estão protegidos por esse presidente da República, anunciaram um dia onde tudo isso começou. Isto é público e as pistas para uma ação da Polícia Federal estão dadas. Entretanto, o que eu quero nesse momento é pôr a urgência. É preciso apagar esse fogo, tanto do seu ponto de vista físico, chamando a cooperação dos governadores, os corpos de bombeiro, a defesa civil e a cooperação internacional. E em qualquer circunstância apagar esse fogo político que bota muita bobagem, muita disparate, muita declaração estúpida, agravando muito dramaticamente o risco que o Brasil tem de num dia não ser mais considerado capaz de administrar esse patrimônio que nos pertence, que é a Amazônia brasileira.